Olá, meus amores, tudo bem? Vamos de mais uma aulinha. Nós vamos trabalhar agora com a aula 43 e aula 44. Nós vamos falar de excreção. Da mesma maneira que nós falamos da respiração, nós abordamos os tipos de respiração nos animais e depois a respiração humana. Agora nós vamos fazer a mesma coisa novamente. Nós vamos abordar a excreção nos animais e vamos também falar da excreção humana. Vamos nessa, então? Então, abre o teu caderno, nós estamos na aula 43 e 44 do setor C, do setor de zoologia, tá bom? Nós vamos falar de sistema excretor, mas antes da gente entrar no sistema excretor, que é o nome que a gente dá, né, para o aparelho excretor humano, nós vamos dar uma passeadinha com relação à excreção dos animais, tá bom? Primeira coisa que eu preciso de vocês é que vocês entendam o que é excreção. Muitos alunos acabam confundindo o termo excreção com resíduos que acabam gerando no processo digestório, que a gente chama de fezes, né? Ali não é uma excreção, ali a gente chama de egestão. Então, são resíduos daquilo que a gente comeu, tá? Então, excreção, o que é excreção? É eu eliminar, é o ato que eu devo fazer, e esse ato, ele elimina substâncias que estão em excesso, ou mesmo substâncias que fazem mal para o meu organismo. Às vezes, uma excreção, ela não é de uma substância tóxica, às vezes é porque ela está em excesso. Então, por exemplo, se eu pegar uma ameba de água doce, a ameba vai ter um vacúolo pulsátil que vai jogar o quê? O excesso de água. Então, quando a gente pega uma ameba, um protozoário de água doce, a concentração celular dele é maior do que da água, então constantemente entra água nele. Para ele não explodir, né, não estourar, não sofrer lise celular, o que acontece? O vacúolo pulsátil fica a todo momento jogando essa água para fora, tá? Então, aí eu tenho o quê? Uma excreção de um excesso de água, não necessariamente algo ruim. No caso ali, as condições são ruins porque estão em excesso, tá? O metabólito está em excesso, né? A água está em excesso. Então, no caso de excreção, eu posso considerar a água como uma excreta, o CO2 no processo respiratório, os sais que saem, né, pela minha urina, pelo meu suor, e as excretas nitrogenadas, que é bom a gente prestar bastante atenção para vestibular. São excretas que são formadas por causa do consumo de nitrogênio. Tá? Quando a gente come proteína e ácido nucleico, essas moléculas, proteína é formada de aminoácido, tem amina, nitrogênio. E os ácidos nucleicos têm base nitrogenada, DNA e RNA tem nitrogênio. Então, quando a gente tem um consumo de nitrogênio, a gente vai ter uma excreta nitrogenada. Tá? Quais são as excretas nitrogenadas? A amônia, a ureia e o ácido úrico. É legal a gente pensar neles. Mas antes da gente pensar nessas três excretas, eu vou falar um pouquinho da diferença de peixe de água doce e peixe de água salgada, que é um mecanismo que a gente chama de osmorregulação. O que acontece com o peixe de água doce e de água salgada? Para eles, como eles estão num ambiente aquático, a gente vai ter alguns probleminhas ali. Na verdade, não são problemas porque já estão resolvidos, né? Então, o que acontece com o peixe de água doce? Quando a gente compara um peixe na água doce, o que acontece com ele? O organismo do peixe, o peixe em si, ele é mais concentrado do que o meio. Então, automaticamente, ele vai ter um ganho de água por osmose. Então, a água vai entrar, vai entrar, vai entrar. E aí, o que esse peixe vai ter que fazer? Ele vai ter que urinar muito. Então, a eliminação do excesso de água é por meio de uma urina abundante. Então, já que entra já muita água, esse peixe não precisa beber água, ok? Se ele não está bebendo água, eu vou ter que absorver os sais de uma outra forma, porque pela osmose só vai entrar água. E ele não vai beber, né? Porque está entrando muito pela pele. Então, ele vai acabar excretando,
Só que como ele não está bebendo água, porque a água já é um problema para ele, ele vai ter que ter uma absorção desses sais, que é o que ocorre por meio das brânquias. Então, peixe de água doce urina para valer. Com relação aos peixes de água salgada, o problema é o inverso, porque a água salgada ela tem uma concentração maior do que o peixe. Então, esse peixe ele sofre uma constante perda de água. Então, ele vai desidratando, vai perdendo água para o meio, que é mais concentrado. Então, lembra que a osmose puxa a água sempre, a osmose é o trânsito da água sempre para o meio mais concentrado. O meio mais concentrado puxa a água do meio menos concentrado. Então, a água é sempre puxada pelo meio mais concentrado. Então, esse peixe de água doce, como a de água salgada, como a água salgada é um meio mais concentrado, começa a absorver a água desse peixe, ele desidrata. Para repor isso, o que acontece? Ele começa a beber água, beber água, beber água, beber água do mar, só que a água do mar tem um problema, tem muitos sais. Então, ele vai ter um excesso de sais agora. Então, ele bebe a água, ele resolve o problema da água, mas esse excesso de sais tem que sair. Como que vai sair? Pelas brânquias. Então, a saída do excesso de sal se dá pelas brânquias nesse peixe, uma vez que ele está ingerindo água para repor essa água perdida por osmorregulação, tá? Aqui, ó, com relação às excretas nitrogenadas que eu falei para vocês antes dos peixinhos, a gente tem 3 excretas. Então, ó, quando a gente come proteína que tem aminoácido, ou seja, nitrogênio, aminoácido, tem um grupo amina e tem um grupo ácido carboxílico, né? Ácidos nucleicos, tem base nitrogenada, tem nitrogênio aí. Quando a gente ingere nitrogênio, o que que acontece? Eu vou produzir um metabólito, uma excreta nitrogenada. A excreta nitrogenada, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser o ácido úrico, a ureia ou a amônia. A gente tem uma relação, e eu já falei disso para vocês, de toxina aí, com relação às 3. Qual é a melhor para a gente excretar? O ácido úrico. O ácido úrico é a excreta que ela sugere uma adaptação ao ambiente terrestre muito grande. Por quê? Porque ela não necessita de água para ser excretada. Então, o ácido úrico, ele é uma conquista nesse sentido. Quem excreta ácido úrico é mais adaptado do que quem não excreta, quem excreta outro tipo de excreta nitrogenada. Aí você vai falar, mas Elaine, um réptil então é mais adaptado do que eu para ambiente terrestre? Sim, por isso que você não consegue ficar muito tempo sem água. Você precisa de uma ingestão de água, o réptil aguenta mais. Então, é uma das causas, tá? Então, esse ácido úrico é o melhor. Ele precisa de menos água, porque ele é menos tóxico, então, ele não precisa ser diluído para ser excretado. No caso da ureia, é o meio termo. Ela é uma excreta mais ou menos tóxica. Lembrando ainda que o nosso organismo produz amônia. Só que a amônia ela é muito tóxica. Então, essa amônia ela vai para o fígado, ela entra num ciclo chamado ciclo da ornitina, e aí essa amônia, que é muito tóxica, se transforma em ureia, que é menos tóxica, eu gasto energia para fazer essa transformação, essa ureia cai no sangue e vai para o meu sistema excretor para ser filtrada. Então, eu produzo amônia, só que eu não excreto amônia. Tá lá no ciclo da ornitina, lá no fígado, onde vai tudo que não presta, por isso que ele tem uma alta capacidade de regeneração, você já deve ter pensado nisso. Então, lá, a amônia que eu produzi vira ureia, aí eu posso excretar. Ok? Então, a ureia é o meio termo, é excreta com uma toxicidade intermediária. Ok? E a mais tóxica é a amônia. A amônia, ela precisa de muita água. Então, quem excreta amônia tem que estar em ambiente aquático, tem que ter disponibilidade de água. Quem excreta amônia são os peixes ósseos, os osteíctes. Tá? A amônia precisa ser muito diluída para ser excretada. Quem excreta ureia são os mamíferos e os anfíbios. Aí a gente tem os condrictes também, tá? Peixes cartilaginosos, tubarões e raias, tem essa diferença aí. E os répteis, aves e artrópodes vão excretar a melhor.
o ácido úrico, conquista de ambiente terrestre. Só lembrando, cada animal vai ter um aparelho excretor, uma célula excretora, uma estrutura para jogar esses metabólitos para fora. Então, quando a gente estudou, né, os filos, a gente falou disso. Então, agora eu só vou relembrar vocês cada estrutura. Então, vamos lá. Nos platelmintes, a gente tem essa célula em forma de ferradura, ela é chamada de célula flama, está escrito aqui, ou solenócito. O que essa célula faz? Ela coleta a excreta do tecido e ela conduz essa excreta para o ambiente externo por meio de um poro na lateral do corpo do animal, ok? No caso dos anelídeos, a gente tem aqueles funis chamados nefrídeos, então, ou metanefrídeos, que está desenhado aqui em verde. Esse funil, ele faz o seguinte, ele começa em um anel, ele vem aqui, ele dá uma torcidinha, e o poro excretor está aqui embaixo. Ele começa num metâmero e termina em outro. Começa num metâmero e termina em outro. O que esse nefrídeo faz? Ele coleta tanto a excreta do celoma, minhoca já é celomada, quanto a excreta do sistema circulatório. E joga essa excreta para o ambiente, através de um poro chamado nefridióporo, tá? No caso dos insetos, a gente tem tubos chamados de túbulos, porque são tubinhos pequenos, de Malpighi. Esses túbulos estão ligados diretamente ao intestino do animal. E aí, o que acontece? Essas excretas que são coletadas do corpo do bicho são jogadas para dentro do intestino e são eliminadas juntas com as fezes. Então, as excretas, o ácido úrico, né, no caso dos artrópodes, no caso dos insetos aí, serão lançados juntos, eliminados juntos com as fezes, as excretas nitrogenadas, ok? Então, são tubos ligados ao intestino, túbulos de Malpighi. No caso dos crustáceos, a gente já vai ter uma glândula, eu já falei disso para vocês também, uma glândula localizada na base da antena, tá? Por isso que a gente tira a cabeça do camarão para comer. Essa glândula é um animal aquático, vai excretar amônia, tá? Essa glândula ela vai acumulando amônia e ela vai jogando essa amônia por meio de um poro excretor. Ela fica localizada bem na base da antena, glândula verde, por conta da cor dela. Nos aracnídeos, a gente tem uma glândula chamada glândula coxal. Ela fica na base do cefalotórax, na parte de baixo, próxima da saída das pernas. Por isso que chama coxal, tá? Então, glândula coxal localizada na base do cefalotórax. A ideia é sempre assim, ninguém vai perguntar a fisiologia, como a glândula funciona, mas você vai ter que saber como é o nome da glândula. E aí, aonde que ela está, mais ou menos, tá? Ou saber, aracnídeos, glândula coxal. Crustáceo, glândula verde. Inseto, túbulos de Malpighi. É isso que você vai ter que guardar aí na sua memória. E quando a gente chega nos mamíferos, a gente tem um aparelho renal, tá? Na verdade, quando a gente pega ali os vertebrados, todos vão excretar por meio de rins, os rins vão se modificando até a gente chegar ali na parte do aparelho renal humano, que é bem bonitinho. Então, assim, o sistema excretor humano, ele é formado por 2 rins, na parte que ficam bem assim na parte dorsal. A gente tem uma porção dilatada chamada bacinete, que é a saída dos ureteres, né? Esses 2 ureteres, eles vão chegar numa bexiga, um recipiente onde a urina é acumulada, e o canal excretor, que é a uretra, tá? Então, são 2 rins. Os rins são órgãos especializados na filtragem. Dentro dos rins eu vou encontrar unidades filtradoras chamadas de néfrons, tá? Os néfrons são os filtros que vão retirar o quê? O sangue, vão retirar a excreta nitrogenada, que é a ureia, do sangue, tá? Então, o sangue vai chegar ali, é filtrado no néfron, a gente tem mais de 1 milhão de néfrons cada rim desse,
Então, são as unidades filtradoras, e aí essa urina que está sendo filtrada, esse líquido, ele é coletado e jogado para o ureter para chegar na bexiga. Quando a bexiga está cheia, a gente elimina aí pela uretra, ok? Então, esses são os dois aparelhos. Lembra sempre que o aparelho está virado, porque a gente está estudando anatomia. Então, o seu lado direito é a esquerda. A gente tem chegando aqui a artéria renal e saindo a veia renal. A artéria renal, ela traz a ureia e traz oxigênio para esse sistema. A veia renal, ela sai sem ureia, porque ela deixou a ureia aí para ser eliminada, e ela sai com CO2, tá bom? Muito bem. Esse é o néfron. O néfron, ele tem o quê? Uma cápsula, que é uma estrutura em forma de concha, que a gente chama de cápsula de Bowman. Aí ele coloca o nome cápsula renal, mas pode aparecer como cápsula de Bowman. B-O-W-N-M-A-N. Bowman. Deixa eu escrever aqui para vocês. Não sei se eu soletrei certo, agora bugou. Cápsula de Bowman. Isso aí. Ficou. Tá bom? Muito bem. Essa cápsula, dentro dela vai chegar uma arteríola. A arteríola é uma artéria bem fininha, bem fininha. Ela tem que ser bem fininha para quê? Para sair o plasma que tem a ureia de dentro dela. Então, ela vai entrar aqui e ela vai formar um bolo, um novelo, que a gente chama de glomérulo. Então, ela entra, ela se embola, se enrola e ela sai. Quando ela se enrola, o que ela faz? Ela possibilita que o sangue seja comprimido contra a parede desse vaso e extravasado para dentro dessa cápsula. Então, o plasma vaza nessa cápsula por meio de uma pressão arterial. Esse líquido, que é o plasma vazando, ele vai percorrer esse canal chamado tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e duto coletor. Então, esse líquido que extravasou dessa arteríola, ele vai passar por esses tubinhos. Só que o que acontece? Quando esse líquido extravasa, ele extravasa por uma questão de pressão arterial. Então, ele é comprimido e aí ele vaza. Só que quando ele vaza, tem coisa que eu não posso jogar fora. Tem coisa que eu vou jogar fora, que é a ureia. Alguns sais, mas tem coisas que eu não posso, por exemplo, glicose eu não posso, aminoácido eu não posso jogar fora, vitaminas. Então, algumas coisas serão reabsorvidas. Então, o que vazou aqui, ao longo desse trajeto dos túbulos, ou dos tubinhos, né, eu vou ter um processo de reabsorção. Então, na cápsula é filtração, é quando sai. E no tubo contorcido proximal, na alça de Henle, no tubo contorcido distal, eu vou ter uma reabsorção. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que esse vaso aqui, ó, esse vaso, ele acaba passando aqui em cima, ó, de novo, e à medida que ele vai passando aqui, ó, ele vai reabsorvendo as coisas desses tubinhos, para eu não perder, porque não pode sair glicose na minha urina. Então, essa é a fase de reabsorção. A reabsorção de nutrientes é dada por transporte ativo. Então, ocorre um transporte ativo para eu não perder os nutrientes ali que eu não posso perder. A água, ela é absorvida por um hormônio chamado ADH. Aqui, ó, ADH. Esse hormônio é um hormônio produzido pela nossa hipófise, que é uma glândula situada na base do encéfalo, numa região chamada hipotálamo. Essa glândula produz o ADH, que vai lá no rim, e esse hormônio chama assim, ó, hormônio antidiurético. O que ele é anti? Ele é antidiurese, ele é anti-xixi. Então, ele não deixa formar muito xixi. Por quê? Porque ele absorve a água, ele absorve a água, ele absorve a água. Então, pouca água vai ser eliminada. Ele é antidiurético.
Então, se eu não tiver esse hormônio, eu vou fazer xixi para valer e vou desidratar. Olha o que acontece quando a gente bebe bebida alcoólica, essa bebida alcoólica age inibindo a produção de ADH. E aí toda a água que passar nos tubos, no tubo proximal, na alça e no tubo distal, a água não é reabsorvida. Então, eu bebo água, ela passa direto, xixi. Eu bebo água, ela passa direto, xixi, porque eu não estou produzindo ADH por causa do álcool. Então, quem bebe bebida alcoólica faz xixi para valer, porque o álcool inibe a produção de ADH pela hipófise. Essa relação do álcool cai bastante em vestibular, tá bom? Aqui é uma outra ideia, né? Então, aqui, ó, a arteríola chegando aqui, o sangue sendo empurrado, o plasma vazando na cápsula de Bowman. Aí, isso aqui circula por esse tubo amarelo, e notem que eu tenho a arteríola passando aqui em cima para pegar o quê? Para pegar aquilo que eu não posso jogar. O que vai chegar no ducto coletor? Apenas aquilo que eu posso jogar fora, se eu não tiver nenhum problema, é óbvio, né? Se eu tiver, por exemplo, diabetes, aí eu acabo eliminando glicose, porque meu sangue está com excesso de glicose, aí acaba saindo, mas aí é um outro papo, tá bom? Normalmente, não pode sair glicose, pode sair aminoácidos, tá? Então, são coisas que eu não vou desperdiçar e eu vou ter uma reabsorção aí. As substâncias serão absorvidas por transporte ativo e a água vai ser absorvida por ADH, hormônio antidiurético. Lembra que o álcool inibe a produção de ADH. Então, quem bebe bebida alcoólica faz muito xixi. Tudo bem, amores? Belezinha? Monta o resumo de vocês, façam um mapa mental, deixam tudo organizadinho, que semana que vem a gente tira dúvidas. Beijo, fiquem bem e até mais. Até breve. Tchau.